Boa noite para quem tá aqui me vendo ao vivo. As prisões emocionais que te impedem de ser aceita ao se assumir lésbica. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. É sobre isso. Quais são as prisões emocionais que nos impede, que impede essa mulher de ser aceita ao se assumir lésbica? E se você tá vendo essa live e fala assim, mas eu não sou lésbica, as prisões emocionais que te impedem de ser quem você é, de fazer qualquer coisa diferente do padrão, as prisões emocionais que impedem você de conquistar qualquer objetivo que você tenha na vida, tá? Então essa live é não só para uma mulher lésbica, é para você que é mulher e que por algum motivo que você ainda não sabe e vai descobrir hoje, você não consegue alcançar objetivos que você deseja. Então, para você que tá assistindo a gravação, você pode pular um pouquinho, passar um pouquinho, porque agora eu vou dar boa noite aqui para quem chegar. Então, se você tá assistindo a gravação, você pode pular um pouquinho para você já cair lá no conteúdo. Simone Turelli na área, Tânia. Oi, Tânia! Todo mundo aqui pra gente entender hoje quais são essas prisões emocionais, chutei o negócio aqui, essas prisões emocionais que impedem essa mulher de ser aceita ao se assumir lésbica, ou que te impede, como eu falei, de conquistar qualquer objetivo que você tenha. E eu sei que muitas mulheres, elas não têm coragem de se assumir, elas não têm coragem de se assumirem lésbicas, ou elas não têm coragem de assumir alguma atitude diferente do que esperam dela, porque elas têm muito medo de não serem aceitas ou amadas por seus pais ou pelas pessoas importantes da sua vida. Eu não sei se você foi criada pelos seus pais, ou por um pai só, por dois pais, pela avó, pela madrinha, pelo tio, pelo irmão mais velho, não importa. Quando você pensa nas pessoas mais importantes da sua vida, você pode travar e ficar presa no armário por medo de se assumir. Então, por que a gente fica ali dentro desse armário, que acaba virando um cárcere emocional pra gente, um calabouço, Porque a gente tem prisões emocionais que impedem que a gente saia de lá. Então, quem vai chegando... Então, como eu já falei, se você tá assistindo, você pode adiantar um pouquinho. Se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa live... Gente, eu acho que eu vou... Espera um momento, tá? Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Vocês não acreditam, gente, que o torresmo estava preso, e eu tô ouvindo o guarda-roupa, ele estava preso no guarda-roupa. Estava com a prisão emocional, a prisão no armário, meu filho? Eu libertei meu filho do armário para ele se assumir. Olha isso, estou ouvindo um barulho, tava preso lá. Atendi uma pessoa que sempre quis ser evangélica, mas a família era de outra religião e ela não se assumia também. Não se assumia. Foi bem interessante, muito interessante isso. E Simone, como eu tenho recebido mensagens de prisões emocionais que vêm da religião. Essa semana eu recebi uma mensagem e foi muito interessante o que ela me falou. Ela falou, agora, Amanda, ela já se libertou, mas está colhendo as consequências, Porque, claro, ela fez algo diferente e as pessoas que são mais importantes para ela, as pessoas reagiram. Então ela tá aí nesse enfrentamento, mas ela falou, hoje eu me considero uma cristã sem fronteiras. Porque ela falou, eu não quero me vincular a nenhuma religião. Eu quero ir e permanecer o tempo que eu quiser, onde eu estiver bem. E se em algum momento eu não quiser, eu quero ficar em casa, porque eu entendi que eu não preciso mais de um local. Palavras dela, Então eu sou uma cristã sem fronteiras. Eu até falei com ela, eu gostei dessa expressão. Então vamos lá? Então eu quero que a partir dessa live você saia daqui sabendo quais são essas prisões e sabendo identificar em você se você vive essas prisões. E para isso, no final da live, eu vou te mostrar como é possível você, diante do espelho, já ter algum direcionamento. É possível, você vai entender como isso. Como assim, Amanda? Eu posso me olhar no espelho e entender se você está vivendo essas prisões, quais delas você está vivendo e com qual intensidade
não dá tanto pra saber, mas já dá pra falar. Não, essa daqui eu não tenho não, acho que eu não tenho não. Então, vamos lá que no final da aula eu vou te falar como é que é possível fazer isso. Então, eu tô chamando de prisões emocionais, não quero que você se prenda muito a um conceito, mas eu tô chamando de todas as reações emocionais que a gente manifesta quando a gente vive alguma situação desafiadora na nossa vida. Então, eu tô lá vivendo, a vida acontece aqui, né, nesse turbilhão de acontecimentos, a vida instável do jeito que é, de repente acontece algo que é desafiador para você e você tem uma reação emocional que ao invés de te impulsionar, ela te prende. Então a gente está chamando isso de prisão emocional. Então como é que se forma essa prisão? Por que algumas pessoas, mesmo diante de vários desafios, de situações às vezes gravíssimas, elas não travam? E outras pessoas, às vezes acontece algo que você fala, gente, mas a pessoa tá travada por causa disso. É porque para ela pesou de uma tal forma que ela ficou presa. Então é uma reação emocional que eu não vou falar que é negativa, porque os nossos sentimentos é uma reação emocional que te trava, que te prende e você não consegue avançar diante de uma situação desafiadora. E como é que se forma isso, né? Porque algumas pessoas vivem essas prisões mais do que outras. Tudo se forma lá no chão que a gente pisa a vida inteira, que é a infância. Então quando a gente pensa desde a barriga da mãe, quando a gente está ali sendo formado, até média de 6, 7 anos de idade, a gente tem necessidades. Todo ser humano, quando criança, quando adulto também, mas quando criança, tem algumas necessidades que são básicas. Então, quando eu digo que é necessidade básica, por exemplo, uma necessidade básica de qualquer pessoa, dormir. Adulto ou criança, a gente precisa dormir, tomar água, certo? Comer. Necessidade básica crucial, sem ela a gente não vive. Respirar. Então, uma criança, ela tem algumas necessidades. Então, fora essas fisiológicas, de dormir, de estar limpinha, de se alimentar, a gente tem algumas necessidades, tá? E aí, várias linhas vão fazer um elenco de necessidades. Eu escolhi aqui uma e trouxe para vocês. Então, como é que se formam essas prisões emocionais que te impedem de ser aceita quando você se descobre e se revela lésbica? Ou quando você quer fazer algo que sua família não aceita, não concorda. Então, você é criança, você tem necessidades emocionais, algumas necessidades básicas. E quais são essas necessidades? Vínculo. Vínculo seguro, você precisa sentir que pertence, que você está segura, que seus pais estão ali presentes, estão disponíveis para você. Inclusive, desde as tarefas simples ali na troca de fralda, você precisa sentir que eles estão ali naquelas brincadeiras. Você tem com quem contar, então você pertence. É aquele vínculo seguro. Outra necessidade é autonomia. Toda criança ela precisa ali conhecer, experimentar o mundo. E essa autonomia ela vai aumentando de acordo com a idade. A idade vai avançando, a gente também vai aumentando. Então essa criança ela precisa, de acordo com a idade, experimentar. Ter um ambiente em que ela seja estimulada, em que ela consiga experimentar o mundo. Então, por exemplo, a gente chega na idade de criança que ela já faz algumas coisas sozinhas, ou ela ajuda. Por exemplo, você vai no supermercado, ela já sabe pegar uma coisinha ali da prateleira. Então, a criança vai sentindo ali também um pertencimento e vai sentindo, vai tendo essa ideia de cooperação também e de autonomia. Isso vai dando essa segurança. Depois, limites, né? Quando a gente fala de limites, a gente tem que pensar também na questão da autorregulação. A criança ela não se autorregula sozinha, ela precisa entender que tem alguns limites, até para ela entender desejos, frustrações, entender como a ação dela impacta no ambiente, nas outras pessoas. É óbvio que tudo isso vai de acordo, né, a linguagem, o ensinamento, de acordo com a idade da criança, mas é uma necessidade nossa. A outra necessidade é a gente ter uma orientação voltada pra gente, ou seja, pra formação da nossa identidade. Então essa criança ela precisa ser respeitada nos seus desejos, nas suas aspirações, no que você vê que aquela criança já tem de habilidade. Então essa criança precisa ter essa liberdade de expressão do que ela necessita, das suas aptidões. Você já bate o olho e você fala, pô, essa criança aqui, por exemplo, tem criança que pinta muito bem, tem criança que canta, tem criança que já tem mais concentração para exercícios lógicos. Então essa criança ela precisa ter ali esse estímulo para ela começar a ser orientada para ela, ou seja,
como eu sou, né? E ela precisa ter espaço para isso. E outra que eu escolhi é a espontaneidade. Essa criança, ela precisa ser livre. A gente nasce, gente, com HD limpinho, criativa, livre. Então a gente precisa ter esse espaço para ser quem a gente é. É o espaço para ela demonstrar sentimentos, é o espaço para ela demonstrar impulsos, nomear, né? E aí, o adulto, ele precisa estar ali para estimular essa criança, para dizer, por exemplo, a criança ficou irada, ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu. Muitas vezes, a criança é tolhida, fala, não pode. E é importante ela falar, tá com raiva, filho? Entendo que você tá com raiva, ou seja, ele foi visto, ele foi validado, ele dá nome aos sentimentos, né, nomear o que sente. Então a gente tem essas necessidades. Toda criança tem. Pra quê? Pra que a gente cresça e a gente feche aqui dentro, vamos chamar aqui, um buraco emocional, ou seja, eu não tenho este buraco, porque eu entendi que quem me criou, meu pai, minha mãe, minha avó, me deu suporte emocional, físico, suficiente, amor, acolhimento, cuidado, me senti pertencente, segura, e eu vou pro mundo. Vou pro mundo como adolescente, depois como jovem, adulto, vou pro mundo estabelecendo conexões, vínculos, vou pro mundo sabendo enfrentar situações. Lembra que a gente tá aqui para falar de pessoas que travam por conta de prisões emocionais. Então, essa pessoa trava porque tem alguma questão aí que foi na infância. Então, quando eu tenho essas necessidades preenchidas, eu vou pro mundo, eu vou em busca dos meus desejos, eu me coloco no lugar do outro, eu entendo os limites, eu entendo as minhas emoções, eu dou nome às minhas emoções. Então, eu enfrento os desafios que eu tenho. Por quê? Porque quando criança, eu tinha essas necessidades, elas foram preenchidas e eu cresço uma adulta saudável. Então, com quem então acontecem essas prisões emocionais? É só com a mulher lésbica? Não. As prisões emocionais, elas acontecem com pessoas adultas hoje, mas que quando crianças não tiveram essas necessidades preenchidas, supridas. E aí você pode falar, ai Amanda, mas meus pais fizeram tudo o que eles podiam. Sim, eles fizeram tudo o que eles podiam, mas para aquela criança não foi o suficiente. Entende? Ou eles não tinham preparação, informação para dar àquela criança o que ela precisava. Então, com quem mais acontece prisão emocional? Com uma adulta que, quando criança, não teve essas necessidades preenchidas. E aí o que acontece? Toda vez que esta adulta está diante de uma situação em que há a possibilidade daquelas necessidades serem de novo questionadas, necessárias, pô, eu tenho necessidades necessárias, foi ótimo, né? Toda vez que eu tô diante de um desafio, de uma necessidade, de uma situação na minha vida, em que eu preciso sentir que tenho vínculo, que tenho segurança, amor, acolhimento, liberdade. E se eu, quando criança, não tive isso, na vida adulta, quando eu me deparo com um desafio, eu revivo essa situação. É por isso que eu tô chamando de prisão emocional. Então, quando você adulta não consegue se assumir por ser lésbica, existe uma grande chance de você estar simplesmente revivendo uma prisão emocional que foi construída lá na infância. Você vai entender hoje como é que elas, em que momento que elas começam essa construção. Então, pensa comigo. Deixa eu beber uma água. Nossos pais, eu vou sempre falar nossos pais, mas pode ser uma mãe, duas mães, uma avó, seu padrinho, seu irmão, mas é quem te criou, tá? Nossos pais devem nos estimular, prover, cuidar, acolher, ensinar, proteger, amar. Esse é o papel dos pais. Esse é o papel dos pais. O adulto é que tem que fazer isso pela criança. Então agora eu vou te falar como essas situações acontecem, tá? Porque senão é aquilo, eu te dou a chave, você não sabe destrancar o armário, tá? Então, ó, eu tenho uma situação na minha vida, me descobri lésbica, meu Deus do céu. Quando você fala me descobri lésbica, você fala, será que você é amada? Será que você aceita? Opa, se você tá bem, se lá na infância foi tudo bem, você fala, claro que sou. Pô, eu sou amada, sou aceita. Claro, eu tô, né, simulando aqui que era um diálogo muito rápido que ia ser assim. Só que o que acontece com a maioria de nós? Lembra que eu falei, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Nossa infância
é como se ela fosse uma estrada cheia de buracos. Se a infância é um chão que eu piso a vida inteira e meu chão está cheio de buracos, eu vou viver caindo. E aí, cada vez que eu caio, eu fico presa. E aí, no caso da lésbica, ela fica presa nesse armário. Ou seja, eu me escondo e eu não posso falar quem eu sou. Porque se eu falar, pode ser que eu não tenha mais vínculo. Lembra de uma necessidade da criança? Vínculo afetivo. Sentir que pertence, sentir que tá segura, que é amada. Sentir que pode ser livre, pode expressar seus sentimentos, suas aptidões, seus desejos. Ou seja, desejo. Sinto que tenho desejo mesmo por outra mulher, mas não posso manifestar isso. Porque lá quando eu era criança, eu também não pude manifestar. Quando eu desejava algo, não podia. Porque eu tinha que me comportar de determinada maneira. Tá? E aqui eu não tô para julgar os pais, aqui eu estou para dizer, foi o que eles deram para você. Tá? Foi o que eles deram. Não cabe agora o nosso pai e nossa mãe vir fazer isso. Por quê? Porque a gente já cresceu. Porque a gente já cresceu. Então, cabe a nós, agora, né, mulheres adultas, homens adultos, pavimentar esse chão pra gente parar de cair. E é isso. Exatamente, Simone já adiantou aqui. O amor incondicional, não é condicional. Se essa criança, se essa mulher lésbica fala, mas se eu contar que sou lésbica, o que vão pensar de mim? Meu Deus, eu sou da igreja, meu Deus, meus pais, que vergonha. Ela está agora entendendo que ela, para ser amada, precisa se comportar de determinada maneira. Ou seja, eu sou amada se eu criou uma condição. Por quê? Porque quando ela era criança, ela não se sentiu amada incondicionalmente, do jeitinho que ela é. Do jeitinho. Quando ela explodia de raiva, a mãe não falava, não pode fazer isso, isso é do mal. Não, filha, tá com raiva, entendo. É muito ruim sentir raiva, né? Vem cá que a mamãe te ajuda, vem cá que o papai te ajuda. Não. Inclusive, a gente é estimulado a parecer feliz o tempo inteiro. A gente não é estimulado a manifestar as nossas sombras. Eu não sei se você sabe, todo ser humano tem luz e sombra. Simples assim. Então, a gente, quando não consegue ser na nossa totalidade criança, nós vamos cair nos buracos que foram construídos na infância. Então, essa mulher está diante de uma situação. Sou lésbica, ou sou evangélica, como a Simone falou, né? Minha família é de outra religião, quero ser evangélica. Meu Deus, minha família é toda negra e eu resolvi arrumar um romance com uma pessoa branca. Meu Deus do céu, eu agora quero me separar, na minha família não tolera isso. Meu Deus, engravidei antes do casamento. Não é só pra lésbica, é pra qualquer ser humano que se vê travado quando tá fazendo algo que a pessoa falou, isso não é pra fazer, tá? Então, quando criança tinha necessidades, elas não foram preenchidas suficientemente. Eu cresci pisando num chão cheio de buracos, ou seja, com vazios emocionais, com buracos. E toda vez que eu tô diante de uma situação em que e se eu fizer isso? E se eu falar isso? E se eu me comportar assim? Opa, você entrou numa prisão emocional, você está revivendo. E aí o que acontece é que você fica o tempo inteiro com uma falta, com um vazio, com uma sensação estranha. Você tá presa. Você tá presa. E a criança presa emocionalmente mora hoje dentro de uma adulta. Então essa mulher vive buscando algo que não foi dado lá na infância. E aí o que é ruim? Que é a criança que foi ferida, que não foi atendida, que não foi vista, é que fica buscando. A criança. Quem fica no comando quando você tem medo de manifestar quem você é, não é a adulta lésbica. É a criança que tá dentro da adulta lésbica. E aí você fica o tempo inteiro querendo que alguém venha. Será? Não, é você que vai ter que cuidar disso. Então, você cresce com isso, começa a ser uma adulta. Porque você não teve atenção, você não teve segurança, você não teve liberdade, você não teve amor incondicional, acolhimento, estímulo para ser quem você era. Então, você fica agindo como uma pessoa que tá nessa prisão. E como é que age uma pessoa presa, gente? Ela é livre, ela manifesta? Não. Cheio de regra. Uma pessoa que tá presa, ela tem regra. Ela tem hora pra tudo. Ela não pode ser quem ela é. Não pode. Porque numa prisão tem regras. Só que numa prisão, você fica ali no armário, escondidinho. Só que aí você acha que você tá sendo aceita. Só que você tá sendo aceita numa versão falsa de você. Ó, Thales falando, deixamos de viver a nossa própria vida para viver a vida dos pais.
E é libertador quando você entende, né, o que Thales está falando ali, que você não precisa tentar realizar o sonho dos seus pais para eles serem felizes, porque você já é a realização dos seus pais, já é um sonho realizado. Entende? Não há forma mais linda de honrar a vida que você recebeu através do pai e da mãe, através, porque eles são portais, né? Não há maneira mais linda do que vivendo essa vida, a sua vida, da melhor maneira possível. Então, quando você trava e fica dentro do armário, é uma criança que tá ali. Mas e daquela vez, quando eu era criança, eu não fui também, e agora? E aí você vai. E aí eu vou falar pra vocês agora quais são, então, essas prisões emocionais, e eu vou falar o momento que ela se forma, tá? E aí no fim da live, eu vou falar pra vocês como é que você pode, diante do espelho, olhar pra alguém da sua família e falar, eu acho que essa pessoa aqui tem mais dessa prisão. Então, eu selecionei 5 prisões emocionais. Assim como eu selecionei algumas necessidades básicas da criança, você pode encontrar alguma coisa diferente, sim, mas quando você olha, tá dentro disso. Selecionei aqui. A gente tem 5 prisões emocionais que impedem uma mulher de ser feliz, de ficar livre, de ficar bem e se sentir amada e aceita ao assumir que é lésbica. Essas mesmas 5 prisões são as que te travam diante de qualquer objetivo. Você que é homem que tá aqui, Thales que tá aqui, você que é mulher hétero que tá aqui, as mesmas prisões servem pra vocês, tá? É pra gente isso aqui. Então, são 5 prisões: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição ou exclusão, tá? Quando é que a gente começa a se sentir rejeitado? Isso pode acontecer, eu não consigo aprofundar isso aqui pra vocês, porque se eu for olhar, cada prisão emocional dessa seria uma live. Isso é tema, depois eu vou trazer isso pra vocês separadamente, tá? Quando é que a gente, quando criança, começa a se sentir, tem a chance de se sentir? E por que eu tô falando de se sentir? Não é que o pai, a mãe, a avó, quem criou, não é que a pessoa fez isso. É como você, enquanto criança, percebeu e sentiu isso, tá? Então a rejeição, ela acontece ali da vida uterina até 1 mês de vida. Este é o momento, tá? Guarda isso. A rejeição. Depois vem o abandono, que é ali de 1 mês de vida até 1 ano, que está acontecendo naquele momento da criança, a fase de amamentação. Rejeição, abandono, essa criança vai crescendo. Depois vem o manipulada, a criança que se sente manipulada, que se sente usada. É ali em torno de 1 ano a 2 anos e meio, que é a fase em que a criança está vivendo os primeiros passos, está dando os primeiros passos, ela está interagindo mais, ela sai ali daquela interação só com a mãe, interage com as outras pessoas. Depois, quando é que essa criança pode se sentir humilhada? E guarde, eu tô falando a prisão, a época, para você entender no final da live como é que você pode se olhar e falar, então será que foi nessa época? O que aconteceu na minha vida nessa época? Sabe? Humilhação é ali em torno de 2 anos e meio, 3 anos e meio, em uma fase que está acontecendo o desfraude, quando a criança está aprendendo a fazer xixi e cocô sem usar a fralda para isso. E depois vem a traição ou exclusão, ali em torno de 3 anos e meio, 5, 6 anos, que é quando a criança começa a ter a percepção da sexualidade, ali aquela explosão de hormônios, tá? Não estou falando de fazer sexo, da sexualidade, que é a energia. A criança começa a perceber que o mundo está sendo formado em pares, tá? Então, entenda uma coisa. Quando a criança está no útero da mãe, várias coisas estão acontecendo aqui fora, tá? Várias coisas. E se por alguma situação essa mãe passa por alguma preocupação e de repente quando a mãe está preocupada, às vezes tem uma contração uterina. Não sei se você sabe quando tem a contração, qualquer contração, se eu faço assim, mentira, eu tô fraca na minha musculação, se eu faço assim, meu músculo diminui de tamanho, eu mando menos sangue pra essa área. Então, lembra quando você tá numa situação assim que você, minha boca secou, meu Deus do céu, você fica pálida, por quê? Porque o sangue sai daqui e vai pros órgãos vitais, vai pra onde a gente precisa, o corpo perfeito, né?
Então, às vezes, essa criança se mexe ali dentro do útero e aí a mãe contrai o útero. Ou seja, a criança mexe e a mãe contrai. A criança mexe e a mãe contrai. A criança entende que quando ela existe, quando ela mexe, ela incomoda. Ela se sente rejeitada. Como eu falei pra vocês, eu não vou aprofundar nisso aqui. Mas pra criança fica essa sensação. Quando eu mexo, existo, eu incomodo. Fica ruim o útero. Minha mãe mexe, contrai, fica frio e gelado. Lembra que a criança... lembra não, né? A criança no útero, ela só tem a percepção aqui na cabeça. Tá? Depois que ela nasce ali, em torno do 1º ano, ela está extremamente conectada com a mãe e ela está experimentando esse mundo com as sensações, com a boca, com o cheiro, com o gosto, tá? Então é uma criança que ela entende o quê? Meu Deus, olha que delícia, eu choro, mamãe me dá tetê, me dá mamadeira. Então ela entende que quando ela fala, quando ela se comunica, alguém vem para perto dela. E ela começa a entender que é ruim ficar sozinho. Então, o que ela faz? Quando ela fica sozinha, ela dá um jeito, ela bota a boca no mundo e ela tem alguém para perto dela. Então, essa criança começa a desenvolver algumas habilidades, e eu não vou entrar nisso hoje, eu só tô dando os recortes para vocês entenderem como é que vai se formando. Então, se essa criança sentiu que, eu precisei chorar muito para ganhar o mamar, ou a mamadeira, ou o peito, nossa, ai meu Deus, eu tô sozinha aqui nesse berço. Imagina, ela ficava grudadinha com a mamãe dentro do útero, de repente ela já fica no berço. Ela sente só, ela sente que ela tá só, por isso o abandono. Estou só. Então, dentro do útero, a rejeição. Eu mexo, incomodo, é ruim. Eu incomodo quando eu existo, então eu me sinto rejeitado. A outra é, nossa, eu tinha minha mamãe pertinho de mim, agora eu tenho que fazer um esforço, senão ninguém vem pra perto. Ela se sente só, abandonada. O tempo passa, essa criança, ela começa a interagir com outras pessoas, que é quando naquela fase a gente bate palminha, canta, você chega e fala assim, ele já tá falando, fala aí. E aí a criança não fala. Já tá cantando parabéns, canta aí. A criança não canta. E aí, os pais, como não tem essa informação, falam, mamãe vai ficar triste com você, se você não fizer. Sabe? Isso é de um despreparo. Isso é a gente, o pai e a mãe, o quê? Diante eles foram contrariados, e aí ele começa a trocar. Ou seja, essa criança entende, quando eu faço, minha mamãe fica feliz, meu papai fica feliz, então eu vou fazer. Eu vou cantar parabéns, eu vou falar mamãe e papai, eu vou fazer gracinha. Mas quando eu não faço, meu papai e minha mamãe ficam tristes. O que essa criança entende? Eu só sou bom quando eu faço algo. Eu me sinto manipulada, eu me sinto usada, tá? E existe uma chance de você falar, Amanda, isso é besteira, isso é mimimi. Se você é essa pessoa, certamente você está cheio de prisão emocional. E você nem tolera ouvir alguém falar isso. Por quê? Porque você é incapaz de enxergar essa criança que foi invisibilizada, ficou invisível, não foi vista, mora aí dentro de você e você também não está conseguindo enxergar. Então, quando eu falo isso, de besteira, eu deixava de cantar parabéns, eu vou me sentir usada, para criança sim, tá? Então, o tempo passa, essa criança cresce mais um pouquinho e ali em torno de 2 anos e meio, 3 anos e meio é a época do desfraude. Lembra? Não foi o adulto que de propósito fez a criança se sentir rejeitada, abandonada, manipulada e nem humilhada. Mas é como a criança se sente e percebe. E você não pode não lembrar do que aconteceu, mas está tudo registrado aqui e no seu corpo. E o que acontece, lembra? Quando você não fechou, não pavimentou seu chão da infância, a vida adulta te coloca uma situação desafiadora, por exemplo, ser lésbica, por exemplo, ter uma religião diferente, por exemplo, querer casar com uma pessoa que a sua família não aprova, por exemplo, querer ter uma profissão que a sua família não aprova. Você, diante de uma situação, só puxa a memória e revive. E aí você não entende porque você trava. E você não entende porque você fica no armário. É que você, adulta, guarda dentro de você uma criança que não teve necessidades básicas preenchidas. E eu tô falando de necessidades emocionais, tá? Não tô falando de precisava comer, dormir,
fazer cocô e xixi. Não tô falando disso, tá? Eu tô falando de vínculo, de espontaneidade, de segurança, de amor incondicional, de sentir que pertence. Eu tô falando disso, tá? Eu tô falando de ser estimulada, de poder manifestar seus impulsos, seus sentimentos. Eu tô falando disso. Então essa criança cresce por volta de 2 anos e meio, 3 anos e meio, é a época do desfraude, que é quando tá aprendendo a fazer cocô e xixi sem usar a fralda. E aí essa criança é avisada e fala, ó, quando você quiser, fala com a mamãe, que a mamãe, ou o papai te leva, tal. Só que a criança, ela sente ali uma coisinha, que quer fazer um xixi, um pipizinho, um cocô, mas ela não tem ainda o controle que é agora, mãe, quero, vou fazer, dá tempo de sentar no vaso e fazer no meu pinico. Não dá tempo ainda, porque ela tá parcialmente com esses estímulos desenvolvidos. O que acontece é que ela faz nas calças. E aí, se faz cocô, fede, né, às vezes. E aí, olha lá, ó, a Lu falando dos 5 pilares do apego. E se a pessoa falar, mas isso é mimimi, isso é besteira, você é a pessoa que mais tem prisões, feridas emocionais que precisa ser curada, tá? E aí, o que acontece? A criança, a mãe combinou com ela e de repente ela falhou. Ela sente que falhou, que errou, porque fala, poxa filha, te avisei, você falou comigo que ia me avisar na hora de fazer cocô. Ela sabe, mas ela não sabe segurar ainda, ela não sabe isso direito. E aí ela é exposta. Essa criança é exposta, às vezes é o irmãozinho que fala, aqui ó, fez cocô na calça, que fedor. Aquela criança se sente humilhada, exposta, sente que errou. E aí o tempo passa mais um tempinho e essa criança chega ali por volta de 3 anos e meio, 5, 6 anos. Que é quando essa criança tem uma explosão de percepções, de estímulos, de hormônios. E ela começa a perceber os estímulos da sexualidade, a energia que é muito mais ampla do que fazer sexo. A criança entende o mundo está sendo formado por pares, tá? Ó que o Lu falou, hoje o desfraude não é consciente, né? É péssimo, é por isso. Se a infância é um chão que eu piso a vida inteira, como foi a minha infância? Isso vai determinar a minha caminhada enquanto adulta neste mundo, sendo lésbica ou não. Amanda, não tem jeito então se eu tive uma infância toda esburacada? Claro que tem jeito. Claro que tem jeito. A vida é maravilhosa. É um presente pra gente. E eu vou te mostrar. Tá? Tem jeito. Eu tive meus buracos na infância. Toda hora que eu descubro eu vou lá e dou um jeito de tapar. Não é tapar, sufocar. Vamos pavimentar isso para quê? Para eu andar com mais firmeza, com mais velocidade, em busca de sonhos, em enfrentar os meus desafios, os meus problemas, como uma adulta que protege essa criança. Não cabe eu culpar agora, mas meu pai, mas minha mãe, mas minha avó. Não cabe. Isso te coloca numa posição de vítima, tira de você poder e autonomia. E se você não teve autonomia enquanto criança, não foi te dada essa liberdade, essa expressão, esse estímulo, cabe a você agora dar isso para essa criança. Porque você nada mais é do que uma versão grande da sua criança. Tá? Então, o que acontece é que essa criança chega ali por volta de 3 anos e meio até 6 anos, nessa descoberta da sexualidade, dos estímulos, dos hormônios, percebe que a vida está sendo formada em pares, vovô tem vovó, ela percebe, inclusive a criança percebe os casais homoafetivos, tá? Porque a criança não tem filtro, ela percebe o amor. Fulana tem fulana, né? Não é à toa que eu contei pra vocês quando contei pro meu afilhado, ele já entendi, né? Filhos de amigos que falam, cadê sua namorada? Ou então quando você pergunta, lembra quando uma das minhas melhores amigas perguntou pro filho dela, que era meu afilhado, o que você acha que a mãe de Amanda é de fulana? Ele falou, namorada? Alguém chegou pra ele e falou? Não. Por quê? Porque lá ele percebeu o mundo em pares. Se essa criança é estimulada, ela é criada em um ambiente que não é preconceituoso, ela inclusive percebe os pares homoafetivos, tá? Mas essa criança, a menina, independente de ser lésbica ou não, ela forma o seu primeiro par com o seu pai.
tá? Amanda, eu fui criada pelo meu padrasto, com o seu padrasto. Amanda, eu fui órfão. Você vai formar um par com a imagem, com a história que te contaram do seu pai ou com a figura masculina que faz ali o papel do seu pai, tá? Então, a menina, ela forma esse par com isso. Então, você fala, Amanda, e no caso, filhas de lésbicas, que só tem duas mães, ela também vai ouvir histórias de homens que essas mães vão contar pra elas. E ela vai ter uma referência masculina de um homem, que tem seu masculino e seu feminino, mas ela vai ter essa referência de homem. E ela vai formar o primeiro par. Pode ser com um dindo, pode ser com um tio, pode ser com um amigo da família, e serve também pros meninos, né? Ou com um casal de dois homens. Ela vai ter uma referência da primeira mulher. Então a menina forma o primeiro par dela com seu pai. E o menino forma o primeiro par com sua mãe. Só que tem um detalhe. Mamãe já tem um par. Papai já tem um par. E essa criança que é a princesa do papai, de repente, se vê trocada. Porque o papai já tem uma rainha. Entende? É como a criança percebeu. Ela não tá ali querendo roubar. Eu quero ser a mulher do meu pai. Não é isso. Ela tem essa conexão com esse homem. E ela se sente trocada, traída, quando, por exemplo, o papai dá um beijo nela, mas o papai dorme com a mamãe, o papai vai sair para trabalhar e deixa ela. Ela se sente trocada pelo trabalho, trocada pela mamãe, trocada porque ela quer ser única, exclusiva do papai, porque ela formou esse par. Óbvio, eu vou trazer depois cada prisão emocional em lives separadas para vocês, tá? Mas o que acontece é que diante de uma situação desafiadora na vida real, que coloca em risco as suas necessidades que não foram preenchidas, quais necessidades são essas? De ter vínculo, de ter apego seguro, de ser livre para se expressar, de ter segurança, de sentir que pertence, de ter autonomia. Pensa comigo, se eu me descubro lésbica, eu coloco em risco meu vínculo, pertencer. Será que vou ser amada? Será que vou ser aceita? Será que vou poder ser livre? Será que vou poder exercer a minha identidade? Não. Não se eu, lá quando criança, ó, tá ali. Lá quando criança também não pude. E se eu não tive isso lá, eu vou ficar procurando o tempo inteiro na vida adulta para ter essa necessidade preenchida. Então, se você se descobre numa religião diferente, se você descobre, você que é hétero, Amanda, eu queria, nossa, eu tô com um namorado e minha família não, você branca, encontra um namorado negro, você negra, família toda, e você encontra um namorado de outro país, você tá numa profissão que sua família não aceita, isso não dá dinheiro, isso... Você coloca em risco o vínculo, o apego, a aprovação, a liberdade. Por quê? Porque você não teve isso lá na infância. E agora, diante do fato de ser lésbica, do fato de ser alguém diferente do que foi esperado pra você, te coloca pra viver essas prisões emocionais. Por que eu tô chamando de prisão? Porque foi lá atrás que você ficou presa. Por que ficou presa? Porque não foi, sua necessidade não foi suprida. Se não foi suprida, você tá até hoje procurando. E toda situação que te coloca diferente te faz reviver essa necessidade, tá? E o que acontece, vocês que estão aqui, Lu depois chegou, Lite, Zezé, Sávio, Fernanda, Giselma. O que acontece para vocês que estão aqui... O torresmo tá roubando a cena. Você não sabe o que aconteceu no início da live. Eu comecei a live e tô ouvindo um pá. Ele estava preso no armário. Logo meu filho preso no armário. Fui lá e libertei pra ele ser quem ele era. Tava preso. Quem assistir depois a live no início vai ver. Eu tirei ele de lá. Simplício! Simples, meu amigo Simples. Que bom ter você aqui. Estava preso no armário, mas eu tirei. Não, aqui em casa não. Toda vez, gente, é importante falar isso. Vocês precisam entender que falar é diferente de sair do armário. Vocês precisam entender que cada vez que a gente se liberta de uma prisão emocional, aparece outro desafio.
sabe? Quanto mais você avança, seus problemas vão aumentando, óbvio, né? Então, cada vez você tem uma possibilidade de cair de novo no armário. Então, é sempre assim, ó, de olho pra não ser capturada. Porque o armário é quentinho, eu fico escondida, fico protegida. Eu acho que ninguém vai, né, me rejeitar. Por quê? Porque eu tô ali escondida. Eu tô fingindo ser o que eu não sou. E aí, quando eu sou aceita desse jeito, eu sou aceita numa versão falsa, numa versão simulada de mim. Então, se eu não me liberto dessas prisões, se eu não curo as minhas feridas emocionais, as minhas dores, eu vou viver para tentar ser atendida. Então, eu não tolero a possibilidade de não ser vista, porque eu já não fui. De não ser amada, de não ser validada, porque eu não fui lá atrás. Eu não fui. Então eu fico, é aquela pessoa que ela tá sempre travada. Você fala, cara, não, por que a vida não anda? Na vida profissional, na vida amorosa, na vida espiritual, na vida financeira, não anda. E aí começam a pipocar doenças. O corpo vai manifestando, tá? Então, o que acontece de pior é que nós somos muito mais leais do que livres. Essa frase não é minha, é do Bert Hellinger. Somos muito mais leais do que livres. Nós somos repetidoras de coisas que a gente aprendeu lá na infância. Então se nós aprendemos na infância que eu não podia manifestar quem eu era, que eu não tinha amor incondicional, que eu tinha que fazer pra ter, que eu não podia expressar meus impulsos, meus sentimentos, que eu não tinha meus pais ali o tempo inteiro comigo, que eu não era estimulada, que eu não tinha vínculo, eu faço o quê? Eu mesma começo a fazer o mesmo comigo. Então, eu sou lésbica, né? Me descobri lésbica. O que eu faço? Antes mesmo de alguém me rejeitar, eu me rejeito. Antes mesmo de alguém me abandonar, eu me abandono. Antes mesmo de alguém me manipular e me usar, eu faço isso comigo. Antes mesmo de alguém me humilhar, eu me coloco em situações humilhantes. Antes mesmo de alguém me excluir, eu me excluo. E o que eu faço? Eu fico presa em armários, em calabouços, em cativeiros emocionais. E eu ofusco quem eu sou, eu vou abafando quem eu sou por medo de reviver essas dores. Então, deixa que eu mesmo faço comigo. E é por isso que a gente se sufoca. Por quê? Pelo risco de não ser atendida. Ou, se alguém me rejeitar, eu mesma faço isso. Como é que você se rejeita, se abandona, se humilha, se manipula, se trai? Não sendo você. Não tendo coragem de ser você, não se aceitando, não se amando, deixando esta criança que foi lá atrás rejeitada, abandonada, humilhada, manipulada e traída ou excluída, né? Porque pode ser traída, trocada ou excluída, é a mesma sensação ali para a criança. Você agora faz isso com você. Que é quando você se sufoca, como o Thales falou, você deixa de viver a sua vida. Ah, mas porque minha família falou, a família do meu marido falou. Ah, porque fulano falou, porque a sociedade, porque a religião, porque no meu trabalho falaram. Você deixa de viver isso e abre mão da sua vida, entrega a sua vida para que outras pessoas comandem. Porque você morre de medo de reviver. Só que você está revivendo as suas dores. Você está presa em emoções que não foram curadas, tratadas. E às vezes, gente, a gente vai fazer isso a vida inteira. Só que eu só consigo sair do armário quando eu olho para isso e sei que isso existe e começo a mudar, tá? Essas prisões emocionais, rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão, todos nós temos, porque você já esteve no útero da sua mãe, já passou pela amamentação, pelos primeiros passos, pelo desfraude e pela descoberta da sexualidade. A diferença é, algumas pessoas têm mais rejeição do que abandono, outras têm muito abandono e humilhação. Como é que a gente sabe isso? Eu vou dar uma dica para vocês hoje no final da live, tá? Então o que acontece é que eu me sufoco
sufoco quem eu sou e fico com risco de não ser atendida e fico sempre ali. E pior ainda é que eu inconscientemente acabo atraindo situações para tentar ser atendida, tá? Para tentar ser atendida. Então você, quando se descobre lésbica, não é que você tá atraindo para ser lésbica, é que você se coloca em situações de rejeição, de abandono, de humilhação, de manipulação e de exclusão. Porque se você tivesse tido o seu chão pavimentado, as suas necessidades emocionais, você saberia que é amada incondicionalmente, que você é aceita e pertence e tem vínculo e pode ser livre independente da sua orientação sexual. Mas como você não teve essas necessidades preenchidas, você atrai situações, pessoas, lugares, ambientes para tentar dessa vez ser preenchida. É aquela pessoa que você fala, gente, essa pessoa só atrai isso para ela. Nossa, essa mulher parece que tem um dedo podre. Isso é uma crença nossa, não é? É uma crença, né, do dedo podre, mas é nós numa tentativa inconsciente de ser vista, amada, aceita. É como se assim, ei, será que dessa vez vai? Ei, será que dessa vez vai? Ei, será que dessa vez vai? É quando você tem tanto medo de ser abandonada que você só atrai para você pessoas que não estão disponíveis. Pessoa casada, pessoa que já tem outra família, pessoa que está enrolada com ex. É quando você atrai para você lugares, situações, ambientes e pessoas que te rejeitam. Por quê? Porque é a criança gritando por socorro para ver se dessa vez você não vai cair numa prisão emocional e vai fechar esse buraco, tá? E aí, pra mulher que é lésbica, o que acontece é que se ela não cura, não se liberta dessas prisões emocionais, duas coisas acontecem. Ou ela jamais consegue sequer contar que é lésbica, que é bissexual, enfim. Ou quando você sequer consegue contar que tá numa religião diferente, que quer fazer algo diferente, que tá num relacionamento diferente, você não consegue nem contar. Você vive uma vida simulada. Você tem uma vida de fachada. É aquela mulher que ela tá namorando outra mulher e ela coloca o nome no telefone como nome de homem. É aquela mulher que quando ela é questionada, ela fala, não, tenho tempo agora não, tô focada na minha vida pessoal. Não existe ou tá no pessoal ou tá na profissional. A gente pode ter tudo. Vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, corpo bom. Quando eu falo bom, é saudável. Então, duas situações. Ou ela sequer consegue contar, falar, ou ela só conta, mas não sai do armário. Porque não é a mesma coisa. Contar que não significa que você tenha saído do armário. Porque se você contou, mas você lê a cartilinha do jeitinho que a sua família quer, você não saiu, não. É quando você fala, não, eu contei, mas também não precisa demonstrar afeto, não precisa nem ninguém fazer isso, você mesmo já faz. Você vive o preconceito e você prega o preconceito pra você mesmo. Ah, não, mas assim, eu contei, mas lá assim a gente não conta pra criança na minha família. Né? Eu contei, mas assim, eu na igreja, eu não contei, não. Né? Não, eu contei, mas no meu trabalho, eu não contei, não. Eu contei pros meus pais. É quando fala assim, não, mas também não precisa apresentar como namorada, né? Não precisa. Ou então assim, não, aquela pessoa que mora com você, não, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Ela não mora comigo, não, ela é minha esposa. Entendeu? Então, se você não consegue ser você em sua totalidade, ainda não saiu do armário. E tem camadas, tem etapas, vai saindo, cada dia você vai saindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho, vai saindo um pouquinho. Então tem esse mapa, que eu preciso percorrer aqui, depois tem esse caminho, esse, que eu chamo de mapa da aceitação. Eu percorri esse mapa todinho. E eu fiquei travada em algumas fases, em algumas etapas, que você não vai precisar fazer isso. Porque eu vou te mostrar daqui um dia esse mapa da aceitação.
Como, ó, vambora. Não tô falando que você tem que ser arrancada do armário, tá? Porque isso é uma violência que muitas mulheres passam. Elas são arrancadas do armário. Isso é abusivo, isso é violento. Não permita que façam isso com você. Então, caminhando pro fim da live, como é que a gente resolve isso, Amanda? Então, como é que eu resolvo para não me sentir rejeitada, abandonada, humilhada, manipulada, trocada ou traída, né? Excluída. Você precisa voltar onde tudo começou. Na raiz. Onde tudo começou? Na sua infância. A gente precisa começar. Porque agora a sua rejeição é só uma repetição de rejeição. Começou lá atrás. Então, eu preciso voltar na raiz, porque senão eu só vou atender e tentar resolver sintoma. Quando você tá com dor de cabeça e toma um remédio para dor de cabeça, você está tratando o sintoma. Mas por que essa dor de cabeça aconteceu? Foi fome? Você sentiu algum cheiro que te despertou? Você dormiu mal? Você comeu algo que te fez mal? Será que é digestivo? Será que... Nossa, eu fiquei tão ansiosa. Será que você ouviu o fone de ouvido muito alto? Pô, será que você tem alguma questão com a claridade? Não sei. Aí, de repente, de novo você tem dor de cabeça na semana. E de novo. E de repente você olha, toda semana você tá na farmácia comprando. A mesma coisa é com você dentro do armário. Você pode ficar ali só resolvendo sintoma ou você pode ir lá na raiz. E na raiz dá um trabalhinho, mas é libertador, tá? E é óbvio que quando eu falo voltar na raiz, tudo começa assim, ó, você não se comporta diferente, você não começa a aprender a fazer coisas diferentes, a dar não, como hoje eu consigo dar não muito mais fácil que eu dava ano passado, que é muito mais, que eu melhorei do ano retrasado, que eu melhorei há 10 anos atrás. Por quê? Eu fui desenvolvendo essa habilidade de dar não. E quero desenvolver mais ainda. Tudo, então você não muda o comportamento de cara assim. Você muda, como é que você muda o comportamento? Entendendo por que você acredita nisso. Por que você acredita que uma lésbica não pode ter uma família, não pode frequentar uma religião, não pode ter filhos, não pode demonstrar afeto? Por quê? Quem te falou? Como é que foi? O que você aprendeu? Que são nossas crenças. Então, o meu comportamento ele é impactado pelas minhas crenças, que eu aprendi, ou ele é impactado pelos meus ambientes. Nós somos fruto do meio. Quando eu falo ambiente, eu tô falando de lugares, pessoas e lembranças. E lembranças, inclusive, que são memórias que estão aí, mesmo que você não... Ah, eu quero lembrar aqui agora. Elas estão todas aí em você, querendo ou não. Do útero de mamãe até ali uns 7 anos, ficou tudo gravado, tá? Então, tem como resolver? Claro, mas se eu quero realmente resolver o problema, eu tenho que voltar lá, e isso é papo para outra live. Então, o que a gente viu nessa live de hoje? As prisões, o que são essas prisões, as necessidades básicas das crianças, e que a prisão emocional, ela acontece quando essa criança não teve essas necessidades atendidas, então ela começa a buscar esse atendimento. Quais são as prisões? E se você não se liberta, você acaba você fazendo isso, você se rejeita, você se abandona, você se trai, você se humilha, você se coloca, você atrai situações e passa de novo por isso, porque você acha que dessa vez vai ser diferente. Então entendemos que ser lésbica coloca você em risco de não ter de novo sua necessidade de liberdade atendida, de afeto, de amor incondicional, de tudo isso. Por quê? Porque lá atrás, para você formar essa saúde emocional, você precisava ter essas necessidades emocionais atendidas na infância. Se não teve, dessa vez cabe a você, adulta, que para cuidar dessa criança que mora dentro de você, tá? Então a gente só resolve lá na raiz. Senão, nós vamos continuar atraindo situações porque a gente está presa nessas emoções. Então, como é que a gente pode... Como é que eu posso aprofundar um pouco mais com vocês em outras lives? No grupo do Telegram, você pode clicar depois na minha bio e ir lá pro grupo do Telegram. E também nos stories, tá? Lá nos stories tem caixinha que você pode perguntar, você pode me mandar um direct, tudo isso a gente vai. E lembra que eu te falei que no final eu ia te falar algo
algo que iria te ajudar. É possível a gente, olhando o formato do corpo de uma pessoa, eu consigo fazer uma análise corporal e te falar se você tem mais rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou exclusão. É possível. Eu olho para um corpo de uma mulher, eu sei que ela sente muito abandono. Eu sei que ela sente muita rejeição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que nós fôssemos personagens do filme, do desenho, Divertidamente. Se você nunca assistiu, vale muito a pena assistir. E aí, se você nunca viu este filme, eu vou mostrar para você aqui. Imagine se a gente fosse esse personagem. Ó, primeiro, o filme, ele conta a história de 5 personagens. E nós somos a mistura desses 5 personagens. Nós temos um pouquinho de cada. Mas algumas pessoas têm muito de um formato de corpo. E outras pessoas são mais distribuídas. Por exemplo, tem gente que é muito esse personagem, que é o medo. Ou seja, são aquelas pessoas muito magras. Muito magras. Você fala assim, caramba, você come e não engorda, criatura. Esta pessoa, ela sente muito a rejeição. Muito, muito, muito. Onde é que foi que começou? Lá em útero e o primeiro mês de vida. Então temos que ir lá para entender como é que isso foi formado. Lembra? Foi como esta criança se sentiu. Já quem tem o formato de corpo assim, ó, eu amo a tristeza. São aquelas pessoas mais fofinhas, arredondadas, bochechudas. Aquela pessoa que tem um aspecto, ela parece ser mais nova do que ela é. Essas são as pessoas que sofrem muito prisão emocional do abandono. São pessoas que sempre se sujeitam a situações. O primeiro, o magrinho, o medo, ele fica muito bem sozinho, muito bem. São essas mulheres que às vezes, ó, esquecem até a vida amorosa delas. Até a vida amorosa. São essas mulheres, as magrinhas, que não gostam muito de contato físico. Já se você é uma mulher e é mais arredondada, criatura, você precisa de conexão. Você precisa de toque físico. E aí o que acontece é que você, muitas vezes, vive relacionamentos em que você ou sufoca a pessoa pra te dar, ou você se sente extremamente abandonada. Tudo isso influencia como é que você vai lidar na relação, sabe? Imagina, 2 mulheres mais fofinhas arredondadas. Elas precisam entender isso para elas aprenderem. Mas imagina se formar um casal com uma bem magrinha e uma bem mais arredondada. Gente, vai dar treta se você não se conhecer. Então foi aí. Se você tem um formato de corpo mais arredondado, você sofre muito a prisão do abandono. Já se você é assim, sabe? Essa foto dela, ela, tá vendo que ela tá de bracinho aberto? Ela tenta parecer maior do que é. São aquelas pessoas que têm um formato de corpo como se fosse, sabe casquinha de sorvete? Que é maior em cima e menor embaixo? Como se fosse um triângulo invertido. Essas mulheres são as mulheres que são maiores em cima, né? Ela tem o ombro mais largo que aqui. Ela às vezes tem a coxa muito grossa e a canela bem fininha. São mulheres que sentem, né? Que vivem a prisão emocional muito forte da manipulação. Se sentem extremamente usadas, exploradas, manipuladas. Como é que a gente sabe isso? Fazendo uma análise corporal, né? Que é um trabalho que é feito de maneira individual. Mas eu tô te dando essa dica porque você pode se olhar e falar, parece que eu sou mais cheinha. Lembra, nós somos a mistura dos 5. Acho que eu sou um pouco assim, maior em cima e magrinha. Agora, já se você se parece com esse ser humaninho aqui, que é todo quadradinho, sabe aquelas pessoas todas quadradinhas, que tem aquela gordura socada, que tem aquela, às vezes, a barriga de chope, o bumbum pra dentro? Então, são pessoas que sofrem muita prisão emocional da humilhação. Sabe aquela pessoa que ela é caladona? Parece que ela, mas quando fala, parece que vai explodir, ela explode. Pois é. Agora imagina se você tem um formato de corpo que, nossa Amanda, mas eu sou arredondada, mas minha gordura é assim, socada, sabe? Você tem a mistura do arredondado com o quadrado.
Aí você sofre de abandono e de humilhação. Aí pensa, você vai contar que é lésbica? E se você ficar sozinha? E se ninguém te aceitar? E se te humilharem por isso? Como é que você faz? Precisa ir lá na infância. Porque senão você vai viver caindo, vai viver presa. Tudo isso, gente, tem como a gente descobrir qual é a nossa prisão emocional, como ela foi formada e o que fazer. Porque uma pessoa que é mais arredondada, por exemplo, ela tem uma necessidade. Uma pessoa que é mais quadradinha, ela tem outra necessidade. Por exemplo, uma pessoa que é arredondada, ela precisa falar. Essa pessoa que é quadrada, ela só fala quando ela tá confiante. Às vezes ela vai passar a vida inteira para se sentir confiante. E por fim, tem gente que tem esse formato de corpo, que é aquele violão. Lembra? Ó, violão. Essa é a mulher que sofre a prisão emocional da traição, da exclusão. Imagina se ela é arredondada, sabe aquela mulher que ela é cheia de curva, mas ela é volumosa. Se sente abandonada e excluída. Ou aquela que tem a cinturinha e tal, mas ela é bem magrinha. Se sente rejeitada e excluída. E aí, criatura, você entende? Que a gente precisa resolver esse negócio. A gente precisa ir lá na raiz do trem, senão a gente não resolve. Então, era isso que eu queria entregar pra vocês hoje. E agora, eu quero que vocês deixem um comentário pra mim, ou comenta aqui, ou façam um comentário, o que foi a maior mensagem, o maior insight, a maior virada de chave que você teve nessa live de hoje. O que pra você valeu a pena tá nessa live de hoje? Comenta comigo, comenta. E se você é uma pessoa que, Amanda, eu não sou lésbica, mas minha prima é, mas minha tia é, mas eu sou filha de uma mulher que é lésbica, compartilha essa live. Compartilha essa live. Faça o bem, não prende isso pra você não. Compartilha isso, sabe? Para que mais pessoas vivam o amor incondicional. Existe um mapa para que você consiga ser aceita e amada incondicionalmente. Existe um mapa da aceitação. Eu percorri este mapa. Eu sei o que é passar por cada fase. Eu já atendi várias mulheres que viviam prisões emocionais, sejam por serem lésbicas ou por fazerem algo diferente do que foi planejado para elas, do que foi planejado, que era nascer, crescer, estudar, casar, ter uma profissão, arrumar um marido, ter filho, trabalhar bastante, esperar a aposentadoria para ser feliz. Quando uma mulher decide que eu não quero esse roteiro de felicidade, ela coloca em risco o seu apego, o seu vínculo, o seu afeto. Mas se ela consegue tapar esses buracos, ela não vive mais prisão emocional, porque ela entende que ela pode ser aceita e amada sendo quem ela é. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter muita coragem para ser quem a gente é. Mas depois que você toma isso, é impagável o preço de viver a liberdade. É impagável. E daqui uns dias eu vou convidar você para ser corajosa, para ser quem você é. Você não precisa ter a coragem agora. Você só precisa acreditar. Só precisa acreditar. Deixar que eu segure na sua mão para te ensinar a ter coragem. Porque tudo a gente aprende, tá, gente? A gente aprende. Do mesmo jeito que você aprendeu a se rejeitar, a se abandonar, a cumprir um protocolo, você também aprende a ser feliz. Tá? Um beijo pra vocês. Um prazer estar aqui. Quarta-feira tem live às 20 horas. Quarta-feira tem live às 20 horas. Pode marcar aí que eu encontro vocês quarta-feira, agora, dia 9, às 20 horas, pra nossa live, tá? Beijo, beijo, beijo. Até!